Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos, sou terapeuta, pastor e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre filhos. Tocar mais uma vez nesse assunto, falando sobre filhos, e hoje nós vamos falar sobre filhos mimados. Você anda mimando o seu filho? Nós vamos falar de alguns aspectos se você pode estar mimando o seu filho. Se você já mimou o seu filho, ele tem características de filho mimado, e quais são as consequências de mimar o filho para o futuro dele, para a vida adulta do seu filho, que são características muito importantes, que às vezes você tem uma pessoa que está trabalhando junto com você, que é mimado, você vai descobrir isso também. Então vamos começar falando sobre, você está mimando o seu filho? Então vamos lá, o primeiro aspecto você sai com ele e compra tudo que ele quer, fazendo sentido ou não. Ele quer comprar uma bolacha, você compra. De repente ele quer comprar um carrinho ou uma boneca que não tem nada a ver, ele já tem vários daquilo ali, você vai lá, compra também. Esse é um aspecto que você pode estar começando a mimar seu filho. Outro aspecto que você está mimando seu filho você faz tudo o que ele quer, independente de ser bom ou ruim. Se você não faz, ele deita no chão, rola, bate em você, gospe em você, você pode estar sofrendo com ele sendo mimado por você. Outro aspecto você faz tudo o que ele quer, você faz tudo da maneira que ele quer, então também você precisa prestar atenção nisso. Mais um aspecto você livra seu filho de todo o constrangimento, você salva ele de toda a situação que ele possa passar. Esse é um outro aspecto que você pode estar começando a mimar seu filho. Quando acontece algo com ele, você sempre dá razão para o seu filho, independente de quem está falando com ele, se é o pai, ou se é a mãe, ou se é a escola, você sempre dá razão para o seu filho. Mais um aspecto que você está mimando o seu filho. E por último, você tem medo de perder o amor do seu filho? Você se sente obrigado a fazer algumas coisas por medo de perder o amor do seu filho? Esse também é mais um aspecto que você pode estar mimando o seu filho. Então aqui você precisa começar a prestar atenção nesses aspectos que eu coloquei, para que você não esteja começando a mimar o seu filho demais e você está começando a criar alguém dentro da sua casa que pode te prejudicar bastante e prejudicar bastante o relacionamento familiar. Agora nós vamos entender o aspecto se seu filho já é mimado, se você já tem uma criança mimada, você passou por aquela primeira fase, fazendo tudo o que ele queria. Agora vamos entender se ele já é mimado. Seu filho discute de igual para igual com você? Você fala, ele retruca, você bate boca com ele de igual para igual? Esse é um aspecto de um filho mimado. Outro aspecto ele recebe tudo o que quer na mão. Agora não é mais ele pede e você dá. Agora ele já recebe tudo o que quer na mão. Porque você sabe como ele está, você sabe que ele vai bater, você sabe que ele vai cuspir, você sabe que ele vai fazer birra. Então você já nem discute mais, você já entrega tudo na mão dele. Então esse é um sinal que ele já está mimado. Um terceiro aspecto você tem receio de falar com seu filho. Você vai dar uma bronca nele, você tem receio da reação dele, você fica pensando como vai falar, o que vai falar para o seu filho. Esse é mais um aspecto de quem já tem um filho mimado dentro de casa. Outro aspecto, seu filho não espera, não tem paciência para esperar, você pede para ele um pouquinho, um tempo, fala que vai fazer depois, ele não espera, ele já vai fazer aquele processo de se jogar, de brigar com você. Bom, essa é uma outra característica de um filho que já está mimado dentro de casa. Mais um aspecto seu filho faz você passar vergonha em público e às vezes de propósito, ele quer alguma coisa, você não deu, ele se jogou lá na frente da loja, fez birra na frente dos vendedores, praticamente ele te obrigou a fazer o que ele queria, fazendo você passar vergonha. Mais um aspecto de criança mimada. Não é que ele está sendo mimado, ele já está mimado. Um último aspecto é o seguinte, ele discute com estranhos, ele fala com pessoas adultos ou com outras crianças e quer impor a sua vontade.
ele não se importa se isso vai ser bom para o outro ou não, ele quer impor a sua vontade, fala de igual para igual, ele é arrogante no que ele fala. Bom, esse é um último aspecto importante de um filho que já está extremamente mimado, e essas características podem levar a uma disfunção familiar muito grande. Então você precisa começar a acender um sinal vermelho aí bem grande na sua casa para mudar essas características do seu filho enquanto é tempo. Porque depois de adulto, ele vai se tornar uma pessoa muito mais difícil de se lidar dentro da sua casa com você mesmo. Quais são os aspectos de um adulto que foi mimado enquanto era criança? Quais são esses aspectos? Vamos falar um pouquinho sobre ele agora. Um dos aspectos desse adulto tem dificuldade de sair de casa. Os irmãos já casaram, irmãos mais novos às vezes casaram, ou ele se tornou adulto e ele tem bastante dificuldade de sair dentro de casa. Ou seja, ele vive um conforto ali tão grande que ele não quer se casar, ele não quer ter relacionamento. Outro aspecto de uma pessoa mimada, ele tem dificuldades de ter relacionamento. Quando ele vai se relacionar com pessoas de fora amorosamente, normalmente os relacionamentos dele duram pouco, porque ele quer impor as suas ideias, e isso ele consegue fazer dentro de casa, mas não consegue fazer lá fora, porque as pessoas vão rejeitar ele. Um outro aspecto ele se torna insaciável, tem que fazer tudo o que ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Ele é um adulto que ele não tem limites para o que ele está fazendo. Ele quer aquilo e ele vai correr atrás daquilo. E pasmem vocês, há grandes vencedores nesse meio mimado, porque eles são pessoas que às vezes são obstinadas para conseguir alguma coisa, obstinadas para conseguir um emprego, obstinadas para conseguir uma promoção, mas quando eles chegam nessa promoção, eles se tornam o pior chefe possível. Ele se torna a pessoa que os funcionários têm que fazer a vontade dele. Ele faz funcionários de menor escalão, às vezes prestar serviços para ele que são pessoais, buscar copo d'água, buscar cafezinho, entregar tudo na mão dele. Isso é um sinal de um adulto que foi extremamente mimado. Ele não tem a habilidade de fazer por si só e ele quer usar as pessoas para que façam para ele. E esse é um sinal gravíssimo. Então, quando a gente recapitula pensando, estou mimando meu filho, tudo bem, não está tudo bem. Porque lá na vida adulta dele, você vai estar criando um déspota. O que é um déspota? Déspota é um mandão, é um autoritário. E é isso que ele se torna às vezes no trabalho, é isso que ele se torna às vezes no meio de outras pessoas, no relacionamento dele com outras pessoas, seja com uma companheira, com uma parceira ou com um parceiro, ele vai se tornando cada vez mais autoritário sobre essa pessoa e muitas vezes as pessoas se recusam a estar com ele. Outra consequência de você mimar o seu filho, muitas pessoas acham que essa consequência vem naturalmente de filhos que são maltratados ou têm algum problema familiar. Mas uma das consequências que eu tenho visto é o uso de drogas. Por que eu uso de drogas? Porque o filho ele foi acostumado a ser mimado, a ter tudo o que queria na mão. E quando ele sai para a vida, quando ele sai para olhar para a vida, que ele começa a receber rejeições, que ele começa a receber nãos da vida, que todos nós vamos receber, ele não sabe como lidar com isso. E o que ele vai fazer? Buscar uma fuga. E a fuga que ele pode estar buscando pode ser as drogas. Então o uso de drogas pode ser uma consequência também de filhos mimados. Não somente de uma família disfuncional, mas uma família que quer funcionar tão bem, que acaba entregando tudo na mão do filho e ele acaba indo para as drogas. Então, a consequência de criar um filho mimado, elas são muito grandes. Às vezes a gente acha que você só está fazendo pelo seu filho mais que os outros, depois tudo vai se consertar. Não, na vida adulta, você entregar demais na mão do seu filho, você dar demais além do que ele necessita, você fazer demais além do que ele necessita, você deixar ele ser autoridade dentro da sua casa, perdendo você a autoridade de pai e mãe, isso tem consequências
para a vida adulta também. Então, eu quero deixar essas dicas, esse entendimento do que é criar um filho mimado, porque as consequências, às vezes, podem ser muito graves na vida da criança e na vida da família. Então, portanto, se você está nos primeiros sinais ali de que você está mimando o seu filho, é hora de você ressignificar a sua família. Se você tem um filho mimado, que você já percebeu dentro desses sinais que seu filho está sendo mimado, se você percebeu pelo menos 3 sinais desse do seu filho, é porque ele já está mimado já. Você precisa mudar o como cuidar da sua família para que você não tenha esse adulto dentro de casa. Deus te abençoe e que você possa usar essa informação e que ela possa ser útil na sua casa ou na casa de alguém. Se você lembra de alguém que está criando um filho dessa maneira, você vai lá mandar esse vídeo para ele dar uma olhadinha. E não se esqueça, né? Se você puder, se inscreva no canal, dá um joinha no conteúdo aí, você vai ajudar a reforçar o canal. Deus te abençoe, em nome de Jesus, e tchau!